7, a produção já atualizou. Agora, que tem gente, os caras também reclamam de tudo. Que tem São Paulino reclamando do campeonato do Liga, corintiano reclamando do outro, é final de campeonato. Mas pera lá, o ingresso mais barato pro jogo de São Paulo é 100 pau, cara. Mas é um final de campeonato. Mas bem, desculpa, cara. Vai ser Tá louco, mano. Vocês pedem a presença do público. A torcida do São Paulo tem comparecido. Ela não prestigiava o time, até mesmo em momentos que o São Paulo não estava bem. Agora, quando chega uma final que o cara quer ir, vai lá e sangra o torcedor. Veja, por exemplo, o São Paulo não tem aquele negócio de fidelidade que tem no Corinthians, que tem no Palmeiras, que tem outros planos aí pelo Brasil afora. Aliás, o torcedor reclama muito. Então aí o cara que não vai, durante o campeonato todo, senhor Maninho, o cara não foi. Ele não foi. Ele não gastou um. Agora quando chega uma final que o cara quer ir, vai lá e sangra o torcedor. Veja, por exemplo, o São Paulo não tem aquele negócio de fidelidade que tem no Corinthians, que tem no Palmeiras, que tem outros planos aí pelo Brasil afora. Aliás, o torcedor reclama muito. Então aí o cara que não vai, durante o campeonato todo, senhor Maninho, o cara não foi. Ele não foi. Ele não gastou R$1 para ver o São Paulo. Chega no último jogo, ele tem 100 pau para dar. Agora aquele cara que foi o campeonato inteiro, ele não vai. É a lei da oferta e da procura. Você vai falar na lei da oferta e da procura? Mas o Pascoal essa lei existe no mercado, mas aí a oferta... O cara que foi durante o campeonato inteiro, prestigiou a televisão, na boa, na ruim, na chuva, ele esteve lá. Agora no último jogo ele não pode ir, porque tem um boneco que não foi nesse jogo, eu não quero pagar pra ir e que tem todo o direito de ir. Não sei, discordo, o São Paulo deveria colocar a fidelidade do São Paulo. A fidelidade tem que ter, a fidelidade concordo. Óbvio. Aí o torcedor está reclamando do preço na arena também. Por ver, absurdo, Pascoal. Eu acho absurdo. Deixa eu só dizer, meu filho, isso não é de agora. Isso não é de agora. Eu trabalho na imprensa, como jornalista, já há mais de 40 anos. Serão felizardo. E graças a Deus. Agora é o seguinte, isso acontece em toda final de campeonato. Toda final de campeonato é a mesma reclamação. É a lei da oferta e da procura. Não dá para caber. É um jogo de uma torcida só. É do São Paulo, a torcida do São Paulo. Se fosse dividido, muita gente ia reclamar também. Ah, porque não tem espaço para a torcida toda. Agora tem espaço para a torcida toda. Vai a torcida do São Paulo. Ah, mas porque o ingresso está caro. Já tem 47 mil ingressos. Significa dizer... 48. E vão 60 mil pessoas no Morumbi. Vão 60 mil pessoas no Morumbi. É uma choradeira. Não, você está vendendo. Se tivesse tudo encalhado, aí você fala assim, sua estratégia foi equivocada. Não está vendendo nada. Mas não é o caso. Já venderam 48 mil. Hoje é sexta-feira, 10 para as 2 da tarde. Falta um dia e meio ainda para acontecer o jogo. E geralmente no dia do jogo eles 2 dias, né? No Morumbi até perto. A tendência é chegar, não sei qual vai ser a carga, 65? Geralmente é isso. A tendência é chegar, o São Paulo tem que fazer dinheiro. Porque senão, o torcedor vai cobrar. Ah, mas também não tem centroavante, não tem lateral, não tem goleiro, não tem... Agora, vamos fazer dinheiro. E sabe o que é engraçado? O outro fala o seguinte, olha, tem que fazer um preço mais barato para um jogo normal e para aqueles jogos mais importantes, um preço mais caro. Domingo não é um dos jogos mais importantes, é o jogo. Mas você cobrar um ingresso mais decisão. Gente, é uma decisão de campeonato. Quem regula isso é o mercado. Mas é que tá uma decisão de campeonato. O cara que não foi no campeonato inteiro. Não sei se é o cara que não foi no campeonato inteiro. Eu acho que é o cara que pode ter ido no campeonato inteiro e também vai na final, porque ele é um cara que tem dinheiro. Você vai numa Copa do Mundo, o jogo da primeira fase é um preço. Copa do Mundo, Benjamin, é de 4 em 4 anos, ele não é pra tudo bem. Jogo de... Deixa eu te falar, final de Libertadores. Final de Libertadores, o preço não é o mesmo preço da primeira fase. Não é. Semifinal de Libertadores, o preço não é da primeira fase. Quando o Corinthians chegou no Libertadores, tá vendo? É o mesmo preço. O Pacaembu, os setores populares ali, o tobogã, a arquibancada verde e amarela, foram mantidos sim o mesmo preço. Aumentou o valor daquela numerada que era coberta ali, que era cadeira VIP. A cadeira VIP, que custava 600 pau. Então eu acho que você tem que cobrar mais de quem pode pagar mais, cara. Agora a torcida, principalmente aquela mais popular, aquela que está presente sempre nos grandes jogos e até nos piores momentos. Os caras não vão, pô. Tá vendendo ingresso pra rua. Sim, senhor Mani, o ingresso ele custava 40 pau. Ele foi para 100. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Mas o Procon deveria ter ingresso de coisa. Se o Datafolha fizer uma pesquisa para saber qual é o poder aquisitivo de quem comprou ingresso, ou o Ibope, ou Paraná Pesquisa, sei lá qual instituto de pesquisa, nós vamos poder discutir. Porque senhor Mani, você usa muitas vezes
vezes a internet, quando você quer pegar algum argumento aí para corroborar com a sua tese, basta você pegar a internet aí, principalmente nos tópicos da torcida do São Paulo, e ver o que o pessoal tá falando. Então, basta você ver, o pessoal tá revoltado. O Wesley dos Santos fala que é inadmissível você subir no ingresso de 40 pau. Mas o cara está revoltado e levantou a bandeira pelos O outros. Wesley dos Santos fala que o torcedor do Corinthians reclama do preço do ingresso, só que todos os jogos para volta já foram vendidos. Então, qual é a chance dos caras ganharem dinheiro? Eu sou favorável a você ter um plano de regular foi 40 fidelização. pau, não foi? O plano de Aumentou pra 100 fidelização, agora. o plano de fidelização para mim é importantíssimo. Eu acho que você tem que valorizar um cara que ao longo da temporada te dá mais retorno que o cara que vai lá só na final na boa. Eu acho que isso é justo, é muito legal. Mas o clube tem o direito de ter a variante do preço do ingresso dele, de acordo com o espetáculo. Ele tem um jogo que é talvez o mais importante do ano até aqui, uma forma dele ganhar uma grande... O show daqueles caras que vendem lá, tudo mesmo preço? Porque a procura vai ser tanto maior até em muitos momentos do que a oferta colocada. Então o São Paulo tem o direito também de valorizar o preço dele. Então, ao mesmo tempo, eu também penso que dentro dessa valorização de ingresso, o cara que tem a fidelização do ano tem que ter um pouco mais de privilégio também. O show desses Eu não cantores concordo. que você gosta que grita aí, é tudo o mesmo preço ou não? Não, lógico que não. Claro que não. De muitos anos pra cá mudou, até os grandes shows mudaram. Beija sempre sempre de graça. Antigamente, Há controvérsia. por exemplo, antigamente os grandes shows, você tinha uma pista só. De uns anos pra cá se inventou a pista VIP. Se cobra mais caro ainda dentro de uma pista e se cobra mais barato a Mas o outra. show é uma vez por ano. A Lailinha, tem que tirar do campeonato também. Tem que tirar do campeonato também. É uma vez a cada É aquilo que eu falei, esses caras que estão reclamando, eles não abrem mão de tomar uma cachaça, uma cerveja, comer uma pizza, comprar calça rasgada, porque virou moda, Né, pô? e eles não abrem mão disso. Eles Mas no têm- futebol ele abre mão. Tem gente que rouba então, olha, eu não vou sair esse final de semana, porque eu vou guardar dinheiro, porque no outro final de semana é a final do campeonato. Pode falar, você tem razão disso aí, sabia? As caras tão pessoas aí- só reclamam quando é pro jogo de futebol. Mas é o boteco da esquina e gasta 100 Olha pau de aqui, cerveja. isso que eu tô te falando. Porque hoje você não sai na rua se você não gasta 50, 60 pau aqui, aqui. ó. Os tempos tudo lotado. Deixa eu te falar, mas sem sacanagem, sem sacanagem. Isso. Sem sacanagem. Eu falei. Ô, Fabinho, antigamente... Uma batata frita e 3 cervejas Ô, dá 70 Fabinho, pau. eu e você tem mais ou menos a mesma idade, uma idade, você é um pouco mais velho que eu. Antigamente você ia pra comer uma pizza, porque era um programa barato. Era barato, hoje não é Comer mais. um cheeseburger, um x-salada, é porque, ó, estamos sem grana. Hoje você sai pra comer um cheeseburger, x-salada com a tua mulher e teus filhos, em 4, são 250 reais, cara. Peraí, na arena, na saída do jogo, tem pizza de 10 lá. Isso é legal. Mas o que eu tô querendo, Não, eu tô só querendo falar é o seguinte, que é verdade. Nossa, Só se reclama pra jogo de futebol. Você não pode. Aí aparece o Chitãozinho e Chororó fazendo um show. Caro pra cacete. Ninguém fala nada. Ninguém aparece na rede social reclamando. A Lailinha, Só reclama no futebol. a Lailinha Regina, Mas ninguém vai. o Mano é muito chorão. O Pascoal tem razão. Lei da oferta e procura. É caro sim, mas em final vende. Então, mas a Quero- Lailinha é uma deixa patrícia que deve poder pagar. Quero A maioria comprar- Lailinha. Posso terminar? Pode. Não, então eu vou começar de novo. Não, porque ela não terminou. O Mano é muito chorão. É. O Pascoal tem razão. Lei da oferta e procura. É caro sim, mas em final vende. Quero comprar o ingresso pro jogo da Arena e eu já sei que a chance é mínima. Para de chorar, mano. Eu discordo de você, E Lailinha. tem mais Eu acho um que pra o você. torcedor... E tem mais Não, mas um. pra O ele- Camargo, já vai junto que é pra você. Esse mano é muito modinha. Não é? Esse mano é torcedor. Esse mano, os torcedores estão reclamando, são os modinhas da geração 2000 que nunca foram numa final. Então vamos lá. Paga o seu boleto lá, Modinha, não paga. Modinha deve ser você, que inclusive não deve ter ido em um jogo sequer. Tá. Pode ser do Sabe Corinthians que ou do São Paulo, não vou responder. Você deve ser o Modinha, porque não deve ter ido. Não sei nem que time você torce, mas possivelmente você não foi em um jogo sequer. Deve ser Do Corinthians ou do São Paulo, e agora na final deve estar querendo comprar ingresso. É o cara que durante muito tempo fica esperando um momento oportuno para agir. Por exemplo, o cara que foi durante o campeonato todo, ele deve ter gastado uns 400 pau ou até mais num setor popular para poder prestigiar tanto São Paulo quanto o Corinthians. Chega agora numa final, ele tem que praticamente gastar 1/3 ou 1/4 do que ele gastou o campeonato inteiro por causa de um jogo. Isso é absurdo, continuo falando aqui. É absurdo, é lamentável o que a diretoria de São Paulo fez. O Thiago Rodrigues, Do Corinthians não, do Corinthians também aumentou, e vendeu tudo. Mas, ô Pascoal, o aumento do ingresso
ingresso do Corinthians não foi tão desproporcional como foi do São Paulo. Não foi. Sou sócio do São Paulo. O preço. Sou sócio, Thiago Rodrigues, sou sócio do São Paulo. Vou nos jogos, o ingresso para mim como sócio ficou R$80. E para não sócio ficou R$50. O meio ingresso. A meio. Acabo não tendo vantagem nenhuma, sem contar que ontem abriu para o público em geral e já tem ali, xinga aqui, corintianos postando que compraram ingresso. O Pablo Machado, ô Benja, é óbvio que todos os ingressos vão ser vendidos. O Corinthians e o São Paulo tem muitos torcedores em todas as classes sociais, mas é injusto. O ingresso ser barato no início do campeonato e na hora da cereja do bolo, que é o final, o ingresso é caro. É assim. Se você for assistir uma Champions League, é um preço. Vai comprar a final da Champions League, vai a final da Libertadores. É assim. Então vocês pregam é o seguinte, ó, estádio vazio todo o campeonato, vai chegar na final, você vai gastar dinheiro, aí que vão cobrar um absurdo, você gasta só na final. Não vai ter o campeonato, não vale a pena. Mano, ninguém tá pregando nada. É assim que funciona, mas tá dando certo. Mas é que não tá dando certo, mano. A maior parte do público, ele prestigia o time durante o campeonato inteiro pra ele ter um privilégio de estar no mesmo estádio num jogo de final. Qual é o interesse que o São Paulo tem de ver um jogo contra o Novo Horizontino num sábado à noite? É justamente pra ter uma prioridade. Tem ido. Vamos esquecer o São Paulo que não tem um plano de fidelização. Corinthians e Palmeiras. Os caras vão. Mas é que tá. Custa caro. Mas é isso que eu tô falando, não é caro, Gente, é assim. Não é caro. O futebol é uma indústria. É uma indústria. Você entendeu? E não é uma brincadeira. Ô, senhor Mário, o aumento de preço dos ingressos do Corinthians não foram tão desproporcionais como foram os ingressos. Você não sabe qual é a realidade de um e de outro. É óbvio que eu sei. Do Corinthians? Eu sou tem muito torcedor reclamando. Também, Benja, mas é que tá. Existe um... Dependendo da tua categoria no plano, lá você tem um desconto proporcional dentro do... Mas aí o Sérgio Romani falou, se você vai regularmente, se você vai ter o seu ingresso garantido e com um preço menor. Pela sua regularidade. Mas eu vou aumentar também, eu não aumentaria. Mano, um casal no cinema no fim de semana com pipoca dá quase R$150. Isso é um absurdo. Qualquer ingresso de teatro é de R$80 para cima. Sim. Isso é loucura. É por isso que tem um monte de cinema quebrando por aí, porque ninguém vai, é caro, não vale a pena. É por isso que tem um monte de peça de teatro aí que tá final do campeonato. Não pode custar o mesmo preço de São Paulo e Novo Horizontino, não pode. E outra, o senhor Mani, o futebol, cara, ele durante muito tempo, ele foi uma válvula de escape ali para os torcedores terem uma opção de lazer. Hoje, infelizmente, só para concluir, Benja, você ser sócio de um clube é um negócio muito caro. Principalmente se você for comprar um plano familiar, é um negócio inviável. Então, muitas vezes o pobre, aquele cara que não tem opções de lazer, como você bem disse, ele não tem condições de levar a mulher no cinema e tudo mais, ele usava o estádio como uma opção de lazer. Hoje ele não tem mais essa opção. O França fala que... Não é verdade, porque na época que o ingresso era barato, o estádio vivia vazio. Estou falando hoje. O França... Não, estou dizendo você que não é verdade. Antigamente era futebol era usado como clube, hoje o futebol era usado como válvula de escape, ou então era usado para as pessoas irem se divertir, etc. Não é verdade. O PVC mostrou aqui a média de público que era mais forte que agora. O mundo hoje em dia está muito diferente do que era no ano passado. No ano passado não, perdão, há 10 anos, há 15 anos. O ano passado, por exemplo, teve até uma amostragem ali, não lembro de qual revista que foi que fizeram uma pesquisa. Cara, existe hoje, senhor Mani, até de maneira involuntária, não é algo que o pessoal está tentando fazer, talvez de propósito, mas existe um up de classes sociais dentro dos estados brasileiros. O público hoje, de classe C e D, ele praticamente não frequenta mais, porque é muito caro. Mas nunca frequentou. É muito caro. Frequentou, fala pra você, antigamente frequentou. Vivia vazio. Os principais jogos do Corinthians, vamos pegar o Corinthians como exemplo, que é o time que eu acompanho mais. Você mostrou a média de vamos lá. Então vamos lá. Eu dou fatos pra vocês aqui. O PVC mostrou menos mais barato. Peraí. O Corinthians ele tem uma média de público esse ano, senhor Mandir, de 32 mil pessoas e subiu até um pouquinho. Acho que está em 33 mil pessoas por jogo. Os dois setores que esgotam primeiro são os setores atrás do gol, que são os mais populares. O setor que realmente é deficitário na Arena Corinthians é o setor caro. Sim, mas o PVC trouxe aqui, o PVC trouxe os números, que a média de público nos anos 80 e 90 era menor do que agora. 70 também. Era menor, mexia. Essa história que antigamente no final do ano que o Pacaembu... É mentira, mas a paralisação, o senhor não ajudou agora. Exato. Ao público realmente frequentar mais. Porque quando chegar um jogo de lesão, o cara é o que eu sempre falo. Os estádios estavam à disposição de todo mundo. Então quem reclama hoje que o ingresso era caro, no passado não ia também. Não ia também, tanto é que os estádios viviam vazios, à exceção dos clássicos. Agora os caras querem reclamar? Vocês tiveram a chance de lotar o estádio. Seria uma tremenda sacanagem se você pegasse um estádio com um bom clube, que tem uma média de 100 mil pessoas, e o ingresso era barato, e você pega e aumenta drasticamente. Não foi feito isso. Ao contrário,
melhorou agora. Aumentou o preço de ingresso e a média de público aumentou também. E quando construiu essas novas arenas, todo mundo sabia que a coisa ia mudar. O custo para abrir uma arena França muito caro. se você for no cinema agora, você vai gastar R$13. Se você for no horário mais convencional, final de tarde ou noite, vai pagar 30 ou 40. Cadê a indignação do mano? Não vai em cinema. Cinema, ninguém torce pro Cinemark, velho. Não é isso, mano. É a distinção de programa. Essa foi a visão mais bronca, do cara mais bronco que eu também na minha vida. Quem torce pro Cinemark chega. O cara mais custa 40 pau pra ir no cinema. Mas escuta aqui, eu não vou no cinema, coisa nenhuma. Eu vou torcer pro Coringão. E não sei o quê. Quer dizer, O cara torce pro clube, ele não torce pro filme. Vocês estão fazendo uma comparação. Eu vou ler mais 4 tweets aqui desse assunto que tá bombando e nós vamos ver um VT. Mas tá todo mundo feliz com o Mano, pelo que eu tô dizendo aí. O professor, esse mano não sabe de nada. Avisa ele como funciona a Bolsa de Valores. Se um ativo tem muita procura, o preço sobe. Ele quer comparar. Se esse mesmo ativo não tem procura, o preço cai. É simples. Lei da oferta e da demanda. O tubarão de terra. Cidadão público Aqui não é Europa, nem Estados Unidos. capitalista, mano. Tubarão de terra. Tubarão de terra. Não é essa, não. Tubarão de terra. Aqui não é Europa nem Estados Unidos. O povo humilde sumiu dos estados. Isso é segregação. É óbvio que é. Futebol é para os pobres. Isso acabou. Basta. Basta de preconceito contra os menos abastados. É um apartheid futebolístico. Nunca esteve lotado de estádio. Nunca foi. Nunca E foi. quando era barato o ingresso, o pessoal também não ia. É mentira dizer que futebol era pra pobre. O time da Parmalat campeão. Os caras não iam em 16 mil. 16 mil no estádio. Antigamente as opções de lazer eram muito maiores do que mas é verdade. Não é verdade. Hoje em dia você liga uma televisão. Antigamente era muito mais caro você fazer uma matrícula num clube do que é hoje, senhor Mano. A opção de lazer hoje é muito maior do que no passado. Como assim? Você tá louco. Por exemplo, Campos de Várzea. É muito mais. Hoje é fácil você viajar. Você tem shopping, tudo que é você canto. tem parques, você tem tudo hoje. Pega, por exemplo, Campos de Várzea em São Paulo. Quantos existem? Opções de lazer hoje, se você não pagar, você não tem, gente. Olha aqui, a Ana Luísa. Piscina, tudo. A Ana Luísa Franceschi. Mano, você reclama do preço, mas paga R$400, 400 conto no show da Sandy Júnior. É só guardar dinheiro. As pessoas só sabem reclamar. A Lailinha Regina fala, quanto choro. O PVC e o Sormani já mostraram os números e o Mano tá brigando com os números. Peraí, eu não tô defendendo o meu ponto de vista aqui, porque graças a Deus, hoje, se você quiser pagar um ingresso um pouco mais caro, eu posso. Eu tô defendendo o ponto de vista de quem não pode. Eu não posso ficar olhando aqui só pro meu próprio rabo. Eu tenho que falar a respeito do que o povo tá pedindo. E hoje é verdade, mano. Hoje, Sormani, você usa muitas vezes a internet como termômetro para saber alguma coisa ou para medir o teu argumento ou corroborar com ele. Basta você abrir a rede social e ver o tanto de São Paulino aí que tá revoltado porque foi o campeonato tão grande. O futebol nunca foi lazer de pobre. Nunca foi. Como não? O estádio viviam vazio. Como não? Os estádios viviam vazio. Viviam vazio. Os estádios, deixa eu só falar, eu não falei nada até agora. Porque eu acho que a gente não tem, do mesmo jeito que a gente não tem dados para medir, a gente tem dados de número de pessoas, né, que vão aos estádios. Frequência. Só que a gente não tem uma divisão de estratos socioeconômicos. A sensação que eu tenho é que no passado, embora os estádios realmente não ficassem cheios, acho que a média de público no Brasil sempre foi baixa. Sempre foi baixa. Exceto os grandes clássicos que a gente lembra dos... Mas isso é impressionismo, é percepção mesmo. Então eu também não tenho, porque o estádio não existe. Mas a impressão que eu tenho é que as classes sociais e econômicas que frequentavam estádios no passado, elas eram diferentes do que hoje, entendeu? Então, eu acho que o futebol era mais para pobre do que hoje. Eu acho que quem ia a estádio, embora em pequeno número, né, era gente mais pobre do que hoje. Mas teve uma mudança das classes. O CDI de antigamente... Teve muita gente que subiu. Eu acho que os estádios hoje são mais caros. Há mais segregação, né, dos setores e tudo mais.
Mas a sensação que eu tenho, por ser um frequentador de estádio de muito tempo, é que as pessoas que iam ao estádio antigamente eram pessoas mais simples. Queria te perguntar uma coisa. Hoje não, hoje a coisa é mais inviável para as pessoas. Mas o público do Canindé mudou por ser um estádio mais raiz em relação à Arena Corinthians, por exemplo. Na década de torcida portuguesa aí, hoje não vai ninguém. A portuguesa não dá pra fazer não é sacanagem. Às vezes o tipo de torcida não a portuguesa sempre teve uma torcida de um extrato social um pouco mais elevada, pequena, comerciantes basicamente, descendentes de portugueses, então, e hoje são menos porque... O Lucas Santos falou, mano, está muito nervoso, ele está sendo um tanto hipócrita, pois ele fala em valores de ingresso e esquece que ele... Sabe uma coisa que é engraçada? O Palestrino fala, concordo com o Sormani, os caras gostam de reclamar de tudo, tem que achar algo para reclamar. O Pipinho Água Santa, bem, o Mano está passando vergonha. O show da Sandy Júnior foi muito mais caro que essa final no Morumbi, esgotou os ingressos rapidinho. O Pipinho, meu homem, é o cara mais sensato e inteligente do programa e está jantando... Pipinho, meu homem, deu o nome do cara lá. Pipinho, meu homem. É o nome do... Peraí, então lê. Não é, lê aqui. Não, acho que eu tô... Peraí, lê aqui. Lê. Não, e alto, tira daí. Veja, o Mano tá passando vergonha. O show da Sandy Júnior foi muito mais caro que essa final do Morumbi e esgotou os ingressos rapidinho. Já acabou o show, O Pipinho, vírgula, em caixa alta, meu homem, é o cara mais sensato e inteligente do programa. Tá jantando, mano. Como é que chama o autor da mensagem? Pipinho Água Santa. Bom, o cara que quer comparar o show da Sandy e a última aqui, o cara que tava pro inferno. O show da Sandy Júnior é algo... Não é... A dupla tinha até parado de... Não é o meu gosto musical, mas é uma coisa que chama atenção e as pessoas querem ver. Uma final de campeonato é uma final de campeonato. É o jogo mais importante do campeonato. No caso, para o torcedor de São Paulo em especial, a última final de campeonato para o torcedor de São Paulo foi que ano? 2005. Final não, antes. Porque eles foram pontos corridos. Exatamente, em 2005 não teve final. Final teve só na Sul-Americana contra o Tigres, que não acabou. Não, foi no 90 e pouco não, São Paulo. Foi 2003 contra o Corinthians. Ou seja, 16 anos, mais tempo do que o Sandy Júnior não pode ter. Muita gente reclama, veja, de ingresso de Fórmula 1, né? Quando sempre que sai o valor dos ingressos da Fórmula 1 aqui em São Paulo, lá em São Paulo, as pessoas reclamam pra burro, né? Porque, eu não sei qual é o valor, mas digamos, R$800 no fim de semana de Fórmula 1. É caríssimo. R$800 é quase o salário mínimo. Mas aí, assim, é a mesma coisa, assim, guarda o dinheiro durante o ano, guarda R$80 por mês, é uma corrida por ano, né? Outra coisa, são 3 horas de atividade no sábado, mais 2 horas e meia no domingo, 3 horas na sexta, mais 3 horas no sábado e mais 2 horas de corrida no domingo. Se você pegar esse valor e dividir pelo tempo de atração que você tem ali, acaba sendo mais barato do que um jogo de futebol. Olha aqui, você paga... Então, há 16 anos que um torcedor de São Paulo não vai ver um final de campeonato. Olha lá. 16. O Corinthians ganhou. O Corinthians ganhou os 2 jogos de 3-2, jogo de ida e o jogo de volta. Os 2 no Morumbi, né? Então, tem um rapaz aqui, um mineiro, inclusive, o Christian Scardelli aqui, ele disse que para um campeonato mineiro, o ingresso mais barato custa R$40. É final de campeonato, mais igual. Barato. Ué, tudo bem. Minas tem uma realidade, Rio de Janeiro tem outra, Rio Grande do Sul tem outra, São Paulo tem outra. O apelo São Paulo e Corinthians, por exemplo, às vezes pode ser até maior. Atlético e Cruzeiro Por que o apelo São Paulo e Corinthians pode ser maior que Atlético e Cruzeiro? Por que Grenal? Porque essas finais tem toda hora. Todo ano, né? Todo ano. Então o torcedor meio que já tem na consciência que em 90% dos casos. A última final foi São Paulo. O apelo foi bem porque ele é mais esporádico. Ô Pico, vamos ver o mundo com o tamanho de time, pelo amor de Deus, Que vai ter imbecil que vai falar não para de xingar de imbecil. Mania de xingando, você xingar. Tudo. O cara tá assistindo a gente. O cara tá mandando ninguém. Precisa xingar o cara. Ninguém é imbecil. Vamos ver essa matéria muito legal aí, porque domingo é dia de São Paulo e Corinthians. Cidade de São Paulo vai parar, vamos ver.
16 anos depois, São Paulo e Corinthians voltam a decidir um campeonato paulista. No século será apenas a segunda final protagonizada por um clássico majestoso. E que final? O São Paulo chega com uma surpresa depois de iniciar o ano com demissão. E inovação no comando técnico. Eliminação. Saída tumultuada de jogador. O time que já foi treinado por Jardine, Mancini e agora Cuca precisou se reinventar, precisou unir experiência e juventude. Precisou achar o rumo para o fim da crise. Não é assim, você plantar uma semente e logo colher. Ela requer um tempo. A gente pode colher um paulista, estamos na final, temos metade de chance de ser campeão, mas se você não colher, ou colhendo, você vai ter que trabalhar, lapidar bem esses meninos, junto com os outros mais experientes que a gente tem, para que a gente possa formar uma equipe muito forte para o Campeonato Brasileiro. O São Paulo chega para o primeiro duelo das finais com moral. No meio do caminho enfrentou o milionário Palmeiras e empatou os 2 jogos no tempo. Além de ter conquistado a classificação nos pênaltis dentro do Allianz Parque. O São Paulo vem de uma recuperação. O Corinthians, apesar de ter tido uma classificação difícil contra o Santos, é um time que já está jogando junto há mais tempo, que tem um treinador que conhece há mais tempo o seu elenco. Então acho que o São Paulo tem a sua chance, mas sabe que vai ter muita dificuldade. O Corinthians também chega para a final depois de bater um rival nos pênaltis. E isso, por si só, já infla a moral do time. No entanto, o Timão, nos últimos 5 jogos, venceu só 1 com bola rolando. Foram 3 empates e uma derrota entre Paulista e Copa do Brasil. O Corinthians jogou mal, todo mundo sabe disso, então nós temos que valorizar a vitória nos pênaltis, sem merecimento, mas a vitória. Classificado na Copa do Brasil, classificado na Sul-Americana, finalista do Campeonato Paulista. Mas os ânimos do Corinthians não estão nessa positividade toda, não. Eu ganho um jogo na Arena Corinthians de 1-0 de uma jogada de bola parada que eu treinei. E o técnico adversário, meu amigo, fiz questão de ir no vestiário cumprimentar. Ele falou assim pra mim: é fogo perder o jogo de 1-0 de uma bola que eu sabia. Mas como você sabia? Ele falou: fique esperto. Passaram. Você concluiu que foi um setorista que acompanha o dia a dia do Corinthians. Porque isso aconteceu. É isso que vem? Né? Mas, é isso que vem. Mas por que você está tão incomodado? É você, um deles? Não sou eu. Vem aí um clássico pesadíssimo. Pesado pela história e pela pressão que empurra cada um dos times para essa conquista. Tem favorito? Tem. Eu acho que pela animosidade, pelos últimos jogos, o São Paulo chega com mais gana que o Corinthians para ser campeão paulista. E eu já penso ao contrário. Eu concordo com o Fazincani. Nesse momento, o São Paulo está jogando mais do que o Corinthians. Mais que o Corinthians, tem mais fome desse título do que o Corinthians. Eu acho que não significa que o Corinthians vá perder o campeonato, o São Paulo vai campeão. Nesse momento, o São Paulo está melhor. Mas o São Paulo é um time traumatizado com o Corinthians. Por isso que eu acho que o Corinthians, por causa disso, o Corinthians... Aquilo eu até brinquei aqui. O jogador do São Paulo tá indo lá pro CT treinar, ele vê um motoboy com a camisa do Corinthians, ele bate o pneu do carro na guia. Ele se assusta. Isso é verdade. Isso é verdade. O cara tá lá. Aí passa o motoboy, camisa do Corinthians. Ele perde a direção. Concorda comigo? É verdade. É verdade. Então esse é um componente que você não pode esquecer. O São Paulo está melhor do que o Corinthians. Mas existe um trauma do São Paulo quando o São Paulo joga contra o Corinthians. O São Paulo não consegue ganhar. Tem um amigo meu que ele me contou o seguinte. Falou assim: senhor mano, eu quando tem clássico, eu vou com meus filhos assistir. Tem clássico que eu vou para torcer. Tem clássico que eu vou para me divertir. Aí eu perguntei para ele: que clássico você vai para torcer? Ele falou: contra o Santos e contra o Palmeiras, eu vou para torcer. Contra o São Paulo eu vou me divertir. Falei: por que é isso? Porque eu sei que vai ganhar. Porque eu sei que vai ganhar. E o jogador de São Paulo carrega esse peso, esse fardo de anos nas costas. Uma hora tem que mudar.
Exatamente. Agora é o momento. Você Agora quer é o uma final, momento. Agora, 6 anos depois. Tem que ter estrutura emocional para isso. Tem que ser trabalhado psicologicamente, não é nem bola. Mas o Cuca ele tem essa estrutura psicológica para fazer isso, numa dessas de reverter O Cuca é um bruxo. O Cuca é um bruxo. Não, porque o Cuca, Não, em que sentido? o Cuca, historicamente, ele é um cara que sabe lidar com essa Ele é um Mr. Crowley. Não, peraí. Essa situação. O Cuca, ele não é desses caras aí que consegue reverter um quadro psicológico de forma assim, vou virar a chavinha. Vocês já viram inúmeras finais que o Cuca participou, inclusive aquela conquista da Libertadores pelo Atlético Mineiro, quem chama pra si aquela preleção dos jogadores, as vésperas da cobrança de pênalti ali, Pascoal, foi o Ronaldo Gaúcho. Mas ele deu, mas ele deu o Mancini do lado. Tem uma diferença, uma garotada aí. Aquilo era o auge, era o cume de uma caminhada mesmo, né? Da qual o Cuca participou. Dessa daí não. O Cuca acho que é o cara que vai ficar menos tenso nessa. Claro, ele sempre fica, ele é explosivo e tudo mais e tal. Mas ele não participou dessa epopeia do São Paulo. Ah, mas ele vai aparecer no pôster, né, Cláudio? Sim, mas eu acho que ele não carrega tanta carga emocional para essa final quanto ele carregou, por exemplo, com o Atlético na Libertadores. O que eu acho é que ele é capaz, assim, um pouco mais... O Libertadores foi passando de pênalti, jogo difícil, um pouco mais afastado desse dia a dia do São Paulo. Ele não viveu a crise do São Paulo de um mês atrás, né? Ele está chegando meio que... Eu não sei como é que vocês falam isso em português, meio fresh, entendeu? Então, eu acho que isso ajuda. Tá chegando fresco? Isso ajuda, entendeu? Ajuda porque vai dar confusão, ele vai ter mais, ele acho que consegue ter mais serenidade, ele teve menos envolvimento com os jogadores. Contou a palavra serenidade. Ele teve menos envolvimento com a crise, ele não afastou ninguém, entendeu? O que você está fazendo? O quê? Meio fresh. Difícil, às vezes é difícil. Não. Você não sabe nem que o quadrado é o retângulo, por exemplo. Meio fresh. Bom, enfim, é isso que eu acho. Mas o time de São Paulo, ele chega numa final de Campeonato Paulista esse ano, jogando mais do que o Corinthians. Porque a última partida que o Corinthians fez, aliás, pra falar a verdade, do mata-mata em diante, o Corinthians ele só fez um bom jogo, que foi a primeira partida contra o Santos. Ele jogou mal as 2 partidas contra a Ferroviária e jogou mal o segundo jogo contra o Santos do Pacaembu também. Ô, Pascoal, você acredita que o título pode ser decidido nesse domingo? Tanto por um lado quanto por outro? Vocês acreditam que pode acontecer? 3x0, 4x0, eu acho que... Então, mas você acredita que pode? Não acredito que será 3x0, 4x0, uma partida com os 2 times envolvidos. E até com a perspectiva do Corinthians de colocar o Ramiro aberto pela direita, tirando o Pedrinho, tirando o Wagner Love. E vai jogar o Jadson também? O Jadson no meio campo no lugar do Sornosa. O Jadson é decisivo. São jogadores que foram treinados nessa semana. Foram as variações encontradas pelo treinador. O Danilo Avelar foi poupado e deve jogar. Você acredita que ele possa... Quem vai apitar? Já temos o Luiz Flávio de Oliveira. O segundo jogo é o Flávio. Agora, hoje de manhã, agora há pouco, o Andrés, presidente do Corinthians, falou, e de novo aquele assunto lá do ônibus, das pedras. Vamos ouvir aí o Andrés Sanches, presidente do Corinthians. Vamos ver. Porque toda vez que nós vamos jogar lá, é apedrejado o ônibus. Algumas quebrou o vidro, outras não quebraram o vidro. E se você jogar uma pedra, quebrar um vidro e atingir alguém, a qualquer momento pode atingir alguém e machucar. Nós sempre fomos muito bem tratados dentro do Morumbi. Nunca teve problema nenhum. O problema é aquela chegada que tem alguns imbecis que fazem isso. E dessa vez, se jogarem em pedra e quebrar o vidro, realmente nós não vamos jogar. Hoje teve reunião lá no Choque, já estão falando sobre isso, o pessoal do Corinthians foi. A polícia sempre deu a maior segurança possível, é que tem coisas que fogem do controle. Mas a Polícia Militar de São Paulo, nós que vamos pelo Brasil todo, é as melhores polícias que tem para negócio de futebol. Então, de parabéns, mas tem que acabar isso, gente. É uma coisa que é um absurdo já, toda vez acontece isso. Pelos 3 últimos jogos que nós fizemos, e pelos 3 últimos jogos que São Paulo fez, São Paulo é favorito. Nós temos que jogar muita bola para conseguir ganhar do São Paulo pelos jogos que estão os últimos 3, 4 jogos. Infelizmente é a realidade, não adianta tampar só com a peneira. Saiu do Duílio, o Wilson, o Sheik, aí vão ver, e com o treinador vão ver a melhor logística. Essa decisão é deles. Agora, para nós, jogar com o São Paulo já é um jogo difícil. O São Paulo numa ascendência muito grande. E uma final, 2 finais de domingo a domingo e no meio um jogo com o Chapecó, lógico que dificulta a preparação, dificulta o descanso, mas é o calendário do futebol brasileiro, não adianta reclamar. Vamos tentar fazer um bom jogo contra o São Paulo e também o melhor jogo possível contra a Chapecoense. Tá aí o
Andrés. O Andrés é irônico. Se você ver, toda vez que pergunta para ele fala sempre o outro time é o favorito. Não, o Palmeiras é o favorito, o Santos é o favorito, São Paulo é o favorito e tal. Agora, quem está pegando de novo é essa história do ônibus das pedras. Ele falou que dentro do Morumbi ele é super, o Corinthians é bem tratado, não tem problema nenhum, o problema é fora, e que nas últimas 3 partidas o ônibus do Corinthians foi apedrejado. Ele falou de novo. Se jogar pedra no Corinthians, não entra em campo, Pascoal. Não, eu acho que ele falou de novo. Ele está com coberta de razão. Coberto de razão. Aliás, o Corinthians deve fazer, se não fez, um pedido para que o presidente do TJD, o Dr. Olim, vá junto com a delegação do Corinthians. Né? Que ele... Seria muito legal. Nós mostramos ontem também, isso aí é o ônibus do Corinthians apedrejado em jogo antigo. Jogos anteriores. Ele foi em julho do ano passado. Isso é no Morumbi, né? Dá para ver ali pela... O Corinthians muitas vezes opta por não levar o seu ônibus e sim contrata um ônibus para ir para lá porque as coisas acontecem dessa forma. E eu acho que o presidente do Corinthians está coberto de razão. Precisa parar com isso. Essa ideia quem deu essa ideia? O Corinthians está dando essa ideia. Tem alguém? Quem? Então, o presidente do Corinthians, o André. O senhor vai com a gente. Presidente do Corinthians vai sentar aqui, aí vai ver alguma coisa na partida, aí vão falar, o presidente do TJD estava no ônibus do Corinthians. Não, o presidente do TJD, o presidente do TJD do Scarlaiva. O presidente do TJD julga. Só julga problema. Tá bom. Só julga problema. Para começar, né, colocar pelo em ovo e arrumar alguma história para falar do Corinthians. Então foi o Leco também. Então foi o Leco também. Vai o Andrés, no ônibus do Corinthians. Andrés, o Leco e o presidente da federação. E o presidente da federação, Renato. Não, mas peraí, eu precisaria disso. Senhor Mani, bastaria, por exemplo, o São Paulo, em contrapartida, falar, se apedrejarem ônibus do Corinthians, eu também não entro em campo. E o Andrés falar a mesma coisa, que se acontecer o mesmo com o São Paulo e Itaquera. Os presidentes serem solidários uns com os outros e falar, beleza, o Corinthians... Não, mas eu gostei dessa ideia do Olim. Eu colocaria o Rambo para dirigir. Eu não colocaria ninguém do grupo do Corinthians. Eu acho que o Corinthians... A ideia do Olim não é ruim, porque ele disse que aqui mesmo no Fox Sports Rádio, que a polícia de São Paulo é muito competente no Brasil e tal, não acontece nada, e a gente mostrando no dia anterior, a polícia passou de moto, os caras jogando pedra no ônibus do Palmeiras, né? Conversa. Existe realmente um trabalho muito intenso da polícia de São Paulo, porque a gente já teve muitos casos de violência, e violência muito, muito forte mesmo no passado recente. E o que hoje atenua um pouco isso é a história da torcida única, basicamente. Então, eu acho que o Corinthians tem que ser firme. O Corinthians tem que ser firme. Se jogarem uma pedra, o ônibus tem que fazer a volta e ir embora. Mas o Corinthians está sendo firme, porque ontem o Olim falou aqui no programa que vai ser WO. Está errado. Ontem ele vai lá e falou, WO dá 3-0 para adiantar. Está errado o que Mas o Olim já voltou atrás. O presidente voltou na mesma entrevista, inclusive. Né? O que o presidente do TJD disse está errado, porque ele já antecipa uma sentença. Né? Porque caso aconteça isso, o Corinthians tem respaldo, gente. Respaldo, qualquer clube, não estou falando do Corinthians, qualquer clube tem respaldo legal para não entrar num campo de futebol se os seus jogadores são atletas, são agredidos na entrada da arena em questão e tal. Então ele não pode antecipar uma sentença, isso é um absurdo, tanto que depois ele voltou atrás. Mas, enfim, eu acho que o Corinthians tem que ser muito firme nisso. Olha, isso é um jeito de acabar com essas coisas. O Regino Brandão, ele fala aqui, olha, o Sormani, São Paulo não era favorito contra o Ituano e passou. Não era favorito contra o Palmeiras e passou. Agora é contra o Corinthians. E o momento do São Paulo está melhor mesmo em pouco tempo. Futebol se resolve dentro de campo e não com palavras em bastidores. Perfeito. Isso aí, bota. O Lucas, os sinais jogando mal para burro. O Lucas pergunta. Chega lá a fase de mata-mata. Começou a jogar bem. O Lucas pergunta aqui, mano, será que vai rolar a lei do ex? Jadson. Pode ser, o Jadson contra o São Paulo costuma jogar bola. E a tendência é que ele participe desse jogo já como titular. E o Corinthians ele tem 2 escalações aí possíveis, Benja. Ou jogar com o Ramiro na direita, ao lado do Jadson ali também, ou colocar o Wagner Love para jogar naquele setor. Acredito eu que o Carille vai entrar com o Ramiro para deixar o time do Corinthians um pouco mais defensivo, tomando cuidado com aquele lado esquerdo do ataque do São Paulo. Claro que o treinador do Corinthians viu o posicionamento do São Paulo diante do Palmeiras do lado esquerdo. Quem que falou aqui que o Leco tinha aqui no ônibus? O Felipe, São Paulo, falou assim, pô, se o Leco for no ônibus do Corinthians, aí vão tacar pedra mesmo. Essa foi boa. Não, verdade. O Geraldo Rosa, o São Paulo é favorito. Sou corintiano, mas analisando os últimos resultados, vai ser difícil o Corinthians ganhar
onde se une juventude e experiência. O Danilo Lima, por que não as delegações chegarem no estádio dividindo os ônibus? Seria uma senhora ação. É isso que nem aquele estádio de São Paulo. A gente estava lembrando. Cara, tem que começar a civilizar o torcedor, não tem que misturar nada. Porque não falar, mas se misturar os torcedores não vão tacar pedra. Tem que acabar com isso. O cara pode tacar pedra independente do ônibus. O Carlos Henrique Anis fala, em qual jogo do Corinthians em Itaquera que algum ônibus foi vítima de violência? Não entendi quando o Mano diz que o São Paulo tem que ter a mesma posição. Peraí, qual parte você não entendeu? São Paulo tem que ter a mesma posição? Porque ele fala que em Itaquera nunca nenhum ônibus foi apedrejado. É o seguinte, porque hoje em dia está muito olho por olho, dente por dente. Até agora, nenhum ônibus de qualquer adversário foi atingido na Radial Leste ali, entrando dentro do estádio do Corinthians. Porém, nada impede que isso aconteça também. Nada impede que isso aconteça também. Então, eu penso da seguinte forma, tem que haver solidariedade de ambos os lados. Chega lá, por exemplo, se o Corinthians for apedrejado no jogo de ida... Isso, se o Corinthians for apedrejado no jogo de ida, o São Paulo deveria ser solidário. E no jogo de volta, se o São Paulo for apedrejado, o Corinthians deveria ser solidário também. E nenhum dos dois entrar em campo. Isso foi que ano foi isso? Ano passado. Foi 2016. O Balsa com o Dorival Júnior embaixo, o Leco com o Modesto Rua Júnior. Porque nesse jogo aí a polícia tinha detectado que os torcedores dos dois times estavam preparando tocaias. E aí... Eu sou contra isso daí, Pascoal. A hora que o cara tá indo pro jogo, o cara tá concentrado. Você não tem que ficar, às vezes aí ele vai ouvir uma orientação de alguém. Não tem que ter essa coisa, vamos unir as delegações. O ônibus geralmente não, mano. Geralmente o ônibus o cara dá até uma relaxada. Depende de cada um. Conta pra gente, como é que é no ônibus? Tem números relatos dos jogadores, pô, os caras tocando pagode e tal. Não, banco deita, lógico que sim. Tem jogador que não é assim, tem jogador que já vai com o mas cada um faz individual. Lógico, tem cara que inúmeros vídeos até de filmes oficiais de Copa do Mundo, os caras brincando no ônibus. Hoje em dia mostra isso. É diferente. O clima do ônibus é diferente. Tem jogador que vai mais concentrado, agora a maior parte vai na zoeira. Vai na zoeira. O Nunes RMO pergunta, o Pipinho na vida real é o mesmo aí do programa? Você acha que isso é o mesmo? É assim? Não é. O do áudio é muito mais legal. Aí ele fala aqui, se for, é capaz dele fugir de casa morando sozinho. Não, ele já fez isso. Já fez. Eu encontrei com ele na ponte outro dia, aqui, sabe, passarela? Você fugiu de casa morando sozinho? Ele chegou pra mim assim, eu falei, ele tava arfando, né? Uma malinha. Com uma malinha na mão, eu falei, o que aconteceu? Você indo embora pra onde? Tô fugindo de casa. Eu falei, mas você mora sozinho? É verdade. Aí voltou. E joga pedra ele na não lua. aguenta com ele mesmo. Você joga pedra na lua? Joga. Ele fica aqui de vez em quando da ponte à noite. Cuidado do teu carro quando você estiver saindo. Se cair uma pedra você não sabe de onde veio, é ele. Olha, o Luciano, Luciângelo Aba. Sabe o que é Aba em hebraico? Pai. O Luciano, aquele grupo legal, né? Do show. Eles voltaram, sueco. Eles voltaram, né? Vai ter show aqui no Rivaldo. Olha, eu vou te falar, muito obrigado aí. O baterista foi piloto de Fórmula 1. Se alguém me convidar, obrigado, eu repasso o convite. Mas o Luciano... Olha na cara dele, ele tá querendo. Já deu pra entender. É o Cividão. Eu fui nesse Ribalta, fui ver Toquinho, MPB4 e Ivanins, semana passada. E aí eles tinham lá o cartaz que o ABBA vai tocar lá. Não é um musical? O Luciângelo Aba, ele fala, Benja, o Mano disse que o Carille vem com o Ramiro para o time ficar mais defensivo. Mais defensivo? Se defender fosse Caroço, o Corinthians era uma jaca. É verdade, mas o Corinthians ele tá preocupado aí com aquele lado esquerdo do São Paulo, inclusive relembrando ano passado, quando o São Paulo ganhou do Corinthians de 3-1 no Morumbi. O Reinaldo atropelou aquele Foi a jogo. melhor partida que o Reinaldo fez com a camisa do São Paulo, cara. E o Corinthians ele tá tentando aí preservar, talvez, aí aquele lado esquerdo ali e não dá sopa pro São Paulo, não. Vamos ver... O São Paulo também tá na dúvida, Beijo, só um parênteses aí, com algumas alterações na equipe. Pode ser que o Hernanes ele entre jogando, inclusive preservando e moderno, né? Eu percebo uma coisa. Nas décadas de 70, 80, não tinha tanto jogador com nome composto, né? Não tinha. Agora é Thiago, Everton Felipe. Tem o Everton e Everton Felipe. Thiago dois Gomes. Cara, não tinha antigamente. Julião. E antigamente, quando você tinha dois jogadores com o mesmo nome, O primeiro e o segundo. o ataque de São Paulo tinha o Toninho Guerreiro
E eu tinha um ponto esquerdo que chamava Toninho também. Mas ninguém vai Toninho Guerreiro. Então era Toninho primeiro e Toninho segundo. No português tinha o Pinga e o Pinga. Pinga primeiro, Pinga segundo. Morte e tivemos também Dom Pedro I e Dom Pedro II. E quem foi Dom Pedro III? Quem foi Dom Pedro III? Eu não sei. Pedro Virgílio Rocha. Walter Abrão apelidou de Dom Pedro III. Tanta bola que ele jogou. Quem apelidou? Walter Abrão. Tá gordo, senhor. Tem uma ponte, é emocionante toda vez que eu passo ali. É a da Casa Verde, né? Que é a ponte que agora chama Ponte. Walter Abrão. Walter Abrão era um cara... Bom, Walter Abrão era louco. Era um monstro. Tupi, pra quem não sabe, né? A Tupi era naquela época e a Globo é hoje. E o Walter Abrão era o Galvão Bueno da época. Mas ele tinha aquele jargão, tá gordo, era demais. Tá gordo, tá gordo. E tá montando um desafio ao Galo também, eu vi, com o Joseval Peixoto. Joseval Peixoto voltou desafio ao Galo. Vamos ouvir o Fagner. Um abração pro Roberto Petro, hein? Abração pro Roberto Petro, que sempre nos vê também. Outro dia, há um ano e pouco atrás, eu conversei com o Petro. Ele me ligou. Um abração mesmo para o Roberto Petro, um dos grandes jornalistas esportivos. Ele que criou o desse país e um dos maiores conhecedores de futebol argentino do Brasil, Roberto Petro. O cara no Brasil a se interessar pelo futebol da Argentina, se debruçar no futebol da Argentina, para valer, foi o Petro. Então um abraço especial para o Roberto Petro, que deve estar nos assistindo. Também um abraço especial para o professor Valdir de Moraes. Que sempre nos assiste também, professor Valdir de Moraes. Vamos ouvir agora o Fagner, que o Fagner falou hoje de manhã lá no CT Joaquim Grau. Vamos ver. Primeiro que acho que isso é uma posição da diretoria, né? Não tenho o que comentar sobre isso. Com relação à sensação, eu acho que é uma sensação ruim, né? Pelo fato de você estar acuado, né? Mas a gente sabe que isso acontece, né? Não deveria. Mas acho que é um pouco do reflexo do nosso país hoje em dia, né? Onde muitas vezes as coisas acontecem, ninguém é punido, ninguém de fato punido da maneira correta, né? Para que não ocorra mais, né? Mas a gente, infelizmente, tem que se acostumar, né? E nessa situação é só torcer para que, de fato, nada de ruim mesmo aconteça, né? Caso de um vidro ou a própria pedra ou objeto que seja tirado não machuque ninguém. Não adianta, virou um assunto, virou SP. Não adianta, virou um assunto, virou. Eu estou com medo só que esse assunto está tomando. Não, mas o meu receio não é medo. É porque esse assunto está se falando, está se alimentando uma história. Você acha que está dando sugestão? Não é isso não. Não, estão advertindo. Não, eu sei. Um problema que pode acontecer. Eu sei, mas o meu receio é que esse assunto está predominando a final do domingo. Isso é um problema. Aí é o seguinte, aí a Polícia Militar, os órgãos de segurança de São Paulo, já têm de estar prevenidos em parte desse trajeto para evitar essa confusão, dispersar pessoas que eles possam observar que são suspeitas a fazer alguma besteira, pessoas que ficam ali aleatórias, sabe, de uma forma que não são condizentes com pessoas que possam ter... Você está dizendo que é para limpar ali a Praça Roberto Gomes? Eu acho que chegou lá, vamos sair do local e evite a aglomeração. Eu acho que a polícia tem o dever de evitar uma aglomeração. Só isso. Né? Não então, ninguém está cerceando o direito de ir e vir. É você evitar uma aglomeração. Pessoal, vamos aqui não pode parar. Mas se os caras soubessem respeitar o adversário... Mas não sabem. Então, mas aí que tá. Se soubessem respeitar o adversário, não tem nada mais legal do que o ônibus do teu time tá chegando próximo do estádio. Claro, e ser bacana, isso aí é legal pra caramba. Agora você pega imbecis que estão a fim de agredir, de quebrar o ônibus do adversário. Em qualquer lugar, aqui na Europa, qualquer lugar. Então, por isso que eu falo, futebol só... Em Madrid, a final da Champions League, a final da Champions League em Madrid, para River Plate e Boca Juniors, num perímetro de 3 km... Da Libertadores. Da Libertadores, perdão. Um perímetro de 3 km, não tinha ninguém parado. A polícia fez todo mundo, só passava com o ingresso na mão mesmo, o cara que fosse lá para entrar no estádio. O ônibus do Dortmund já foi apedrejado. O ônibus do Dortmund foi atentado. Aí foi diferente. Não foi uma coisa de torcida, foi um... Por isso que o Batra saiu do Dortmund. Foi um atentado, né? O Batra tá onde agora? O Batra no Betis. Então,
voltou para a Espanha. Mas então, assim, você faz um perímetro para evitar, né? São as leis rígidas. Mas você acha que porque o cara sabe, por exemplo, o Corinthians e São Paulo, eles jogaram uma Florida Cup lá. Teve briga, saíram na mão, era um estádio pequeno que não tinha nenhum outro público, né, mano? Mas outro público não. Porque tinha um monte desses caras aí que foram lá financiados para levar faixa, coisa do tipo. Então o negócio é o seguinte, lá não saíram na mão, porque sabiam que se saíssem na mão lá, pegava. Agora aqui, que é um par de dinheiro, uma terra de ninguém, os caras fazem o que bem entendem, porque sabem que não vai acontecer nada. Lógico que sim, tá certo. Eu acho que o temor do Benjamin disso aqui é só que pode ter gente de cabeça fraca que fica vendo esse negócio. Porque tem hoje, assim, pela promessa do André Sanches... Tem que se fazer um sistema de segurança diferente pelo jogo desse. Pela promessa do André Sanches e pela... Vale a pena jogar... Não é nem que vale a pena. Alguém é capaz hoje de cancelar esse jogo. Você acha que alguém correria o risco de ser pego? Eu acho que é muita teoria da conspiração. Quando eu falo que eu fico preocupado, que é o seguinte: a confusão foi no jogo do Palmeiras em Júnior Barranquilla. De lá pra cá, só se fala nisso. E o assunto da final, que tanto o Corinthians quanto o São Paulo não tiveram nada a ver com isso, apesar do histórico dos últimos 3 jogos no Morumbi, o ônibus do Corinthians ser apedrejado. Então tem alguma coisa a ver. Não. Eu não estou criticando o Pascoal, estou só argumentando que esse assunto predominou, tomou conta da final Corinthians-São Paulo. Só isso. Eu acho que, não sei, às vezes eu fico preocupado que se acirre mais os ânimos ainda. A gente não fala, pode jogar o Ramiro, mas vamos falar da pedrada, aí vai entrevista pedrada, é ônibus, é polícia, é escolta. Isso aí, estou só falando que eu tenho receio disso. Porque desde quarta-feira a gente discute muito mais pedrada, ônibus, polícia, do que a final em si. Não, mas a gente já falou do time do Corinthians. Não, mas a gente fala já falou do time do São Paulo, do que o time pode apresentar, se o Pablo vai jogar ou não, é a grande dúvida do São Paulo, se o Pablo tem condições de atuar os 90 minutos, depois dos problemas que ele teve musculares nas 2 pernas, é a grande incógnita do time do São Paulo, se ele vai estar em campo como titular. Quem vai sair por Fernandes entrar? Então, a gente já pode sair o Everton Felipe ou pode sair o Igor. Pode ser que ele até comece o jogo no Igor Gomes, não é Thiago? Eu não mexeria no Gomes. Eu acho que hoje, do jeito que o São Paulo... Você deixa o Fernandes no banco? Pode, ele tem que jogar esse jogo. Pra esse final tem que jogar. Olha, mas um cara lá de dentro me falou que o Hernandes não começa jogando, não. Eu não mexeria no time. São Paulo acertou. Tá certinho. O Hernandes pode entrar no decorrer do jogo. Isso é um baita cara pra dar uma sequência de inteligência, de você segurar o boca fechada. De novo? Agora O Pipo tá falando, senhor mãe. Quando é o contrário, você fica bravo com ele. Desculpa, tá certo. Mas eu não mexeria em nada no time do São Paulo. A escalação que tem jogado e que tem tido relativo sucesso em relação aos rivais, eu colocaria em campo... Fale da chuva agora, Facincante. Não vou falar da chuva coisa nenhuma. Por que eu vou falar de chuva? Porque tá chovendo ali, ó. O Jefferson Humberto. Vocês acham que o Romero faz falta? Se faz falta, ele faz mais falta no sistema defensivo ou ofensivo? A fase do Cássio é a melhor que ele já teve na carreira. Para mim, ele e o Fábio disputariam a titularidade na seleção. Para mim também. Aqui, ó. Walter Ticumico. Lembra do desenho? Ticumico, lembra? Do Peter Potamos? Peter Potamos e Ticumico. Mano, seu trouxa. Você? Mano, olha o osso. Mano jumento. Mano, seu jeito. Tá louco? Mas responde, na verdade, Ticumico era do Peter Potamos. Eu não sei se era disso aí que você tá falando, mas o cara... Ticumico e Bacamara. Tá aí. Mas você responde aí, o Romero faz falta, mano? Mano não, trouxa. Romero faz falta, o senhor esse mano trouxa aí? Não, mas do jeito que tá agora, não. Não tá jogando. Não jogou o ano inteiro. Vai fazer falta do quê? E ó, não cria. Jogou na final sem ele? E ó, tem gente criando expectativa. Mas o Romero pode ainda acertar o Corinthians? Não. É uma coisa corriqueira nos 3 últimos jogos que o Corinthians esteve lá, o ônibus foi apedrejado. Ponto. Tem que tomar uma providência a respeito disso. Agora, tem que virar o disco, temos que falar de outras coisas. É um jogo diferente, Pascoal. Tem de ser tratado como um evento diferente, como um jogo atípico, como um jogo de alto risco. Logo, os órgãos de segurança têm de tomar medidas que evitem aglomerações desnecessárias à frente do estádio que possam causar esse tipo de situação. Ponto. É simples. Então tá bom. Tá aí, então vamos aguardar domingo. Então vamos rápido aqui, seco. Domingo, quem ganha, o Pipo?
Quer que eu dou o placar dos dois jogos? Quero. Opa! Vai lá, menina. Nervoso. Ai, ele vai ganhar o Oscar, mamãe. O Oscar, eu não, sou o Oscar palpite. mas eu sou O Valentão. Oscar da ousadia. Você sabe que esse Oscar agora tem nome, né? Palpite, né? Só Tem nome. palpite. Ah, Deixa eu guardar aqui. então vai, Machão. Vai, ô Bradock. Eu sou capaz de roubar esse celular do seu bolso se você não perceber. É? Então tá bom, peraí então. Peraí. Vai. Rouba. Vamos, Pipo. Agora, né, o Tron? Vai. Você acha que Então, ladrão avisa não, que vai agora roubar? vamos pra cá, então vai. Vai, Pipo. Vai. Domingo pra mim, 1-1. E na volta, 2-0 para o São Paulo. São Paulo ganha na arena. Vai ganhar na arena. Na arena, Itaquerão. Vai ganhar no Taquerão pela primeira vez. Vai Eu não no vi com a Corinthians. cara do mano. Não, ele já vai dizer. Só um semblante Deixa do esse mano. trouxa. Só um semblante. Chama Só esse um trouxa, semblante. não. Só um Ô, semblante. Pipo, ô, Flavinho, só pra domingo. Só pra domingo. São Paulo e Corinthians. Cara, vai ser um jogo bem... Cara. 1-1 é um bom placar pra esse jogo. Só que eu acho que... Banana no café. São Paulo ganha. Quanto? Um gol de diferença. Pode ser 1x0, 2x1, 3x2. Ninguém faz o Corinthians. Oswaldo Pascoal. 0x0. Oxo, tem cara de 0x0. Eu tô pé de raiva com o mano, eu não quero ouvir a voz dele. Se quiser, fala em sinalzinho com a mão. E quem é o Corinthians? 1x0 Corinthians. Não. Chacoalha a mão. Corinthians é qual? Isso. E o São Paulo, 0. E você, velho? Tô de saco cheio da voz dele. Eu acho que dá 2x1 Corinthians domingo. Vamos ouvir. Vamos pro WhatsApp. Boa tarde, beija. O mano tá certo.